Bom, galera, beleza aí? Tudo em paz? Sossegado? Bom, vamos aí para a nossa aula de funções. Nós agora paramos aí com exercícios de equações e sistemas de equações de segundo grau e vamos trabalhar agora, e aí a gente vai correr todo o segundo semestre trabalhando as funções. Nessa aula é só uma ideia inicial, um conceito inicial sobre funções, beleza? A gente vai entender aí alguma coisinha sobre funções. Bom, funções, a gente está envolvida, está inserida, as funções, está no nosso meio constantemente as funções, no nosso dia a dia, na nossa aplicação. Por exemplo, agora com esse coronavírus aí, nós temos funções que determinam a escala da doença, escala de morte, escala de infecções, escalas também de pessoas que são curadas, todos os segmentos, nós temos funções aí que trabalham e determinam algumas coisas para a gente, tá? Por exemplo, uma função, algo sobre funções que está bem inserido no nosso dia a dia, é a ideia do táxi, tá certo? Eu tenho lá um valor inicial e tem uma corrida, tem um valor inicial que é chamado de bandeirada e tem um valor por quilômetro. Isso é uma função. Quando eu falo de função, eu preciso trabalhar a ideia de grandezas, tá certo? Então, quando eu falo de função, eu estou trabalhando uma grandeza dependendo de outra grandeza. São duas grandezas, uma dependendo de outra grandeza. Isso é função. Eu sempre tenho que olhar para um problema, eu sempre vou olhar para duas grandezas, certo? Uma dependendo da outra. Ou seja, o valor que eu vou pagar, lembrando do valor de táxi, o valor que eu vou pagar é uma grandeza, certo? E ela depende do quê? Ela depende de quilômetros rodados, certo? Isso é função, uma coisa dependendo de outra. Tranquilo, meus senhores? Bom, aqui a gente vai ver algumas coisas iniciais, tá? E aí a gente vai pensar, por exemplo, uma coisa também que a gente consegue determinar função é na nossa ideia de viagem, tá certo? Por exemplo, eu vou lá para Belo Horizonte, uma viagem, e eu tenho grandezas inseridas aí. Quais são as grandezas inseridas? Eu tenho o tempo e tenho a distância, tá bom? Então vamos colocar aqui essas duas grandezas, tempo e distância. E aí, senhores, pensem comigo. Imaginem que eu tenho lá tempo dado em horas, tá? E a minha distância dado em quilômetros, beleza? Tempo em horas, vou colocar aqui, ó, horas, e nossa distância em quilômetros. E aí imaginem comigo que aqui uma tabelinha bem simples para a gente entender como é que funciona. Bom, imaginem aqui, eu tenho uma hora, e aí digamos que em uma hora eu ande 70 quilômetros. Com 2 horas, se for algo linear, eu posso dizer, ou seja, que não tem variação, digamos que eu ande 140. Bom, só com essas duas informações aqui, ó, eu já consigo determinar uma sequência, consigo determinar uma regra, tá? Com 3 horas, você consegue me dizer qual será a minha distância, se for algo contínuo? 1 hora, 70 quilômetros. 2 horas, 140 quilômetros. Bom, 3 horas vão ser quantos quilômetros? 210. 4 horas. 4, e aí você já sabe que é 4 vezes 70. 280 quilômetros. Bom, agora se eu chamar esse tempo, não souber o tempo, e chamar esse tempo aqui de n. Qual que vai ser a minha distância? O meu n e a minha distância. Quem que vai ser a minha distância? 70 vezes n. Porque todos foram vezes 70. 1 vezes 70, 2 vezes 70, 3 vezes 70, 4 vezes 70, e eu vou ter também n vezes 70. Ou seja, para qualquer
hora que eu tenho aqui, basta fazer vezes 70. Então, 70 vezes N, 70N. Tá claro isso aí, senhores? Tranquilo? De boas? Sussa? Bom, agora como é que a gente pode escrever esse tipo de situação? Como que a gente determina, como que a gente escreve essa função aí, pessoas? Como que a gente vai determinar, como que nós podemos escrever isso? Bom, eu posso falar que a distância ela vai ser igual a 70 vezes n. Basta determinar n, que é a nossa hora, e multiplicar por 70. Distância é igual a 70 vezes n. Sussa, senhores. Outra forma, que eu estou falando de notação, tá? Outra forma que eu posso escrever esse cara é assim, ó. Posso pegar aqui e escrever assim, ó. F de n igual a 70n. Professor, por que f? Porque nós não estamos falando de função. Então, eu tenho uma função que depende de n. Então, basta substituir esse n para saber quanto que vai ser o meu f de n. Tá? E aí, eu já dou logo a letra para vocês. Nesse caso aqui, ó, o meu f de n e o meu 70, e o meu f de n e o meu d, eles são a mesma coisa. Eu tenho a mesma informação para f de n e para 70. Tanto faz eu escrever distância como meu f de n. Tá certo? E aí, por exemplo, se eu falar assim para vocês, qual vai ser a hora, qual vai ser a distância se n igual a 10? Bom, usando esse raciocínio, eu quero então f de 10. Ou seja, no lugar do 70, eu quero, ó, f de n é 70n. Então, f de 10 é 70 vezes 10. Então, meu f de 10 vai ser igual a 700 quilômetros. Tranquilo, senhores? Bem de boa isso aí? Então, a gente tem essa informação aqui. Agora, imaginem lá o exemplo que eu falei para vocês da corrida de táxi. Tá? Imagine que na corrida de táxi eu tenho aqui a bandeirada. Se vocês já andaram de táxi, vocês têm essa informação aqui. E o valor por quilômetro. Valor por quilômetro. Bom, vamos pensar aqui que a bandeirada ela é, digamos, R$ 4,80. R$ 4,80. E vamos pensar que o valor por quilômetro é R$ 1,50. Como que eu posso escrever uma função com essa informação? Qual vai ser o valor total a pagar com essa ideia? Bom, vamos chamar aqui o quilômetro de x. Quantidade de quilômetros, vamos chamar ele de x. Tá bom? Bom, e o valor a pagar, vou colocar aqui valor total, vou chamar ele de P. Então, qual a função que representa essa informação que nós temos aqui? O valor total a pagar é igual a R$ 4,80 fixos, que é a minha bandeirada, mais quem? Mais R$ 1,50 por quilômetro, que é x. Está aí o meu valor a pagar. Só que isso aqui a gente também pode escrever ele como? Como que eu posso escrever esse cara? Esse cara eu posso escrever trazendo essa mesma ideia aqui. Posso falar que vai ser f de x igual a 4,80 mais 1,5x. Ou seja, na nossa ideia aqui, o que a gente tem de informação? Qual a informação que nós temos aqui? Nossa informação que nós temos aqui vai ser que P é a mesma coisa que f de x. O valor a pagar é o meu f de x. E aí, digamos aí que você ande 10 km. Então, eu quero saber quanto que falando que x igual a 10 km. Bom, x igual a 10 km, então eu vou ter lá f de 10 igual a 4,80 mais 1,5 vezes quem? F de 10 vezes 10.
Então, eu tenho f de 10 igual a 4,80 mais 10 vezes 1,5, 15. O meu f de 10 vai ser igual a R$19,80. Ou seja, o valor total que eu vou pagar quando eu andar 10 quilômetros vai ser R$19,80. Beleza, senhoras? Bem tranquilo isso aqui, bem sussa, bem de boas. Bom, trazendo essa ideia de f de x, eu tenho que, quando o problema trazer para a gente essa informação de f de x e f de alguma coisa, basta você substituir, é só uma substituição que a gente vai fazer, tá? Vou colocar aqui uma função qualquer e vou trazer essa ideia de f de x aqui para a gente entender, tá bom? Bom, vamos colocar aqui f de x igual a 2x menos 3, só isso aqui. E aí eu quero determinar quanto que vai ser f de 0, f de menos 1, f de 1 e f de 2. Ó, eu coloquei uma função, f de x igual a 2x mais 3, e quero saber quanto que é f de 0, f de menos 1, f de 1 e f de 2. Ou seja, eu quero saber quanto que vai valer a minha função, qual valor a minha função vai assumir quando eu tenho x igual a 0, quando eu tenho x igual a menos 1, quando eu tenho x igual a 1 e quando eu tenho x igual a 2. Ou seja, eu vou ter que fazer 4 cálculos aqui. Beleza? Então, primeiro, eu quero saber quanto que é f de 0. Então, f de 0, lembra, f de 0, no lugar do x eu vou colocar 0. Pego a minha função e apenas substitui. 2 vezes 0 menos 3. 2 vezes 0, 0. F de 0 é igual a menos 3. Próximo, qual é outro valor que a gente tem? F de menos 1. Então, a gente coloca aqui f de menos 1. No lugar do x, nós vamos ter menos 1. Então, eu vou fazer 2 vezes x, 2 vezes menos 1, menos 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 com menos 3, f de menos 1 é igual a menos 5. Tranquilo? Sussa? Próximo, f de 1. Eu vou ter, no lugar do x, agora eu vou colocar 1. Então, eu tenho 2 vezes 1, menos 3. Então, o meu f de 1 vai ser quem? 2 vezes 1, 2. 2 menos 3, menos 1. E, por último, eu quero saber quanto que é o meu f de 2. F de 2 vai ser igual a 2 vezes 2. No lugar do x, coloco 3, coloco 2. Vai ficar f de 2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, eu tenho que vai ser 1. Tranquilo, senhores? Então, a gente tem aí essas informações aí. Bom, isso, por enquanto, a gente está vendo só os conceitos iniciais. Depois a gente vai ver coisas mais profundas nas outras aulas, tá? Agora eu quero trazer para vocês a ideia de interpretação, porque o mais difícil para esse tipo de situação são os problemas que vêm para a gente. Os problemas que vêm para a gente é que são mais difíceis, é que nós temos que fazer a interpretação e montar esses problemas, tá certo? Então vamos lá pegar um primeiro exemplo aí para a gente ver como é que fica. Bom, dois exemplos aí para a gente determinar aí como é que a gente vai fazer, montar uma função aí para a gente resolver, tá bom? Uma indústria tem um custo fixo de R$2.000, mais R$20 por peça, tá? Como que eu monto essa função aí? Bom, eu vou pensar na função como um f de x, que é o salário dele. Eu posso pensar como salário que ele vai receber, vai ser igual a parte fixa, aqui não, aqui eu estou falando da indústria, né? O custo, estou falando de custo de produção. Então eu posso chamar esse carinha aqui de custo,
Então, o meu custo de produção vai ser quem? Custo de produção vai ser igual a quem? A parte fixa, R$2.000, mais R$20 por peça. Quantas peças? Não sei. Vou chamar isso aqui de X. Então, R$20 por X. Tá? E aí, ó, trabalhando aquela ideia que eu estou falando para vocês, esse custo ainda eu posso falar que ele é um F de X igual a 2.000 mais 20x. Galera, são maneiras da gente escrever uma função, tá certo? Então, custo e função, beleza? Bom, essa é a forma da gente escrever. E aí vamos trabalhar duas ideias bem importantes para a gente resolver isso aqui. Primeiro, qual vai ser o custo se x igual, digamos, 1.000 peças? Se x igual a 1.000 peças, qual que vai ser o custo? Bom, o custo vai ser igual a 2.000 mais 20 vezes 1.000. O custo vai ser igual a 2.000 mais 20 vezes 1.000 vão ser 20.000. Então, o custo de produção é igual a R$22.000. Essa é uma primeira ideia, essa é a primeira forma que a gente pode pensar trabalhando a ideia de custo. Qual outra informação que a gente pode trazer a ideia? Aqui eu falei de X. Agora, qual vai ser a quantidade de peças se o custo for igual a... qual a quantidade de custos que eu vou produzir se o meu custo total, custo dessa produção, foi de, digamos, R$33.000. Se eu tive um custo de R$33.000, qual foi a quantidade de peças? Então, eu vou colocar aqui, ó, custo igual a 2.000 mais 20x. Então, agora o meu C está aqui, ó, 33.000 igual a 2.000 mais 20x. Isolo x, 33.000 menos 2.000 igual a 20x. E aí eu tenho 32.000 e... aqui é menos 2.000. Então eu tenho 31.000 igual a 20x. E x vai ser igual a 31.000 divididos por 20. Corta, corta. X vai ser igual a metade de 3.100. Metade de 3.100 vai ser 1.550. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10 vai 1. 2 vezes 5, 10, 1. 2 vezes 5. Então, a quantidade de peças para um custo de R$33.000 é 1.550 peças. Tranquilo, pessoas? Beleza? Show de bola. Bom, um exercício completo aqui. Agora vamos para outro exemplo que está posto ali para vocês. O salário de um vendedor é composto por um valor fixo de R$1.050 mais 3% do total de vendas. Tá bom? Bom, vendas, nós vamos chamar essa vendas de quem? Vamos chamar essa vendas de X, né? Quantidade, valor de vendas de X. Bom, como a gente fez aqui, eu posso falar que vai ser o salário do vendedor igual ao salário fixo, que é 1.050. 3%, gente, não é 3x, tá? Porcentagem é símbolo, eu tenho que transformar esse símbolo. 3% é 0,03x. Ou eu posso escrever, estou fazendo questão de colocar para vocês aí essas duas informações para que vocês entendam o processo. Posso colocar f de x igual a 1.050 mais 0,03x. Bom, aí eu quero saber qual que é o salário dele. Então eu estou falando que salário é a mesma coisa que f de x. Quero saber qual que é o salário dele se x for igual, digamos que ele vendeu R$30.000.
Qual que é o salário dele? Então, eu quero saber quanto que é F de 30 mil. Ou seja, no lugar do X, eu vou colocar 30 mil. Então, vai ficar 1.050 mais 0,03 vezes 30 mil. Então, o meu F de 30 mil vai ser igual a 1.050 mais, anda com duas casas, 300 vezes 3, vai ficar 900. Então, meu F de 30 mil é igual a 1.950 mil. Se ele vendeu 30 mil, fez uma venda no mês de 30 mil reais, 3% de 30 mil. Então, é 900. 900 mais 1.050, 1.950. Beleza? Agora, e se o salário dele for, digamos que o meu F de X igual a 1.350. Não 1.350. Vou pensar aqui. 450. Se o salário dele for 2.400, qual vai ser a quantidade de vendas que ele fez? Por um salário de R$ 2.400, qual foi a venda que ele teve? Bom, agora a mesma coisa. Lembrando que o salário é a mesma coisa que o F de X, ele me deu o F de X. Vou colocar aqui a fórmula para a gente. F de X é igual a 1.050 mais 0,03x. Vou substituir o meu F de X, então eu tenho 2.400 igual a 1.050 mais 0,03x. Isolando o nosso x, a equaçãozinha simples do primeiro grau, vou fazer 2.400 menos 1.050 igual a 0,03x. Vai ficar 2.350 igual a 0,03x. E isolando o meu x, eu tenho 1.350 divididos por 0,03. Isso é a mesma coisa que dois zeros aqui. Eu tenho que 13.500 divididos por 135.000 divididos por 3. Vai ficar 4, sobra 1, 5, 0. Ele vendeu 45 mil reais. Ou seja, para ele ter um salário de R$ 2.400, ele teve que vender no mês 45 mil reais. Beleza, meus queridos? Qualquer dúvida, manda pra gente. Espero que tenham gostado. Um abração. Beijo.